Boa tarde. Novamente, então, aqui na terceira tarde de mediação e com mais o nosso quarto, a nossa quarta autora, eu estou brincando, provocando, de quem eu gosto muito, respeito muito essa autora, cujo trabalho me chegou pelas mãos de um poeta que eu respeito muito, e foi o Denis Randis, que é aqui de Florianópolis, e eu fiquei muito impressionado com o trabalho da Patrícia Galelli, muito impressionado com esse pequeno livro aqui chamado Cabeça de José. Foi realmente uma grande surpresa, porque para quem acompanha a poesia, essa combinação, sabe, de singularidade com simplicidade, sabe, é uma combinação muito especial, muito rara, e eu sou muito atencioso aos novos poetas, independente da idade, porque sempre vem grandes surpresas, e mesmo muito parecido com a poesia que eu faço, que é uma coisa prosa, e você reconhece aqui um livro de prosa, mas eu, leitor Paulo Scott, digo que é poesia, tá? Porque eu fiquei muito encantado e fico teimando que é poesia, embora você diga que é prosa, tá? Então, a Patrícia também é autora desse fantástico livro de narrativa curta, chamada Carne Falsa, e falaremos sobre esse livro também. Então eu vou tentar objetivar aqui um pouco e apresentá-la dentro de algumas linhas, e depois eu vou pedir, Patrícia, então, que você leia para nós um trecho do seu Carne Falsa. Sem deixar de agradecer mais uma vez o apoio do IFSC para a realização deste evento, que até agora vem sendo um sucesso. Sem o apoio da instituição, por iniciativa do professor João, né, que abraçou a ideia da Morgana Kretzmann, nada disso estaria acontecendo. E agradecer a presença também dos alunos aí que resistentes aqui estão, né, presentes, isso é muito bacana. Patrícia Galelli nasceu em Concórdia, Santa Catarina, e vive em Florianópolis desde 2011. Ela, além de escritora, ela atua também na área da gestão e produção cultural. Publicou Cabeça de José pela editora Nave, 2014, com ilustrações de Iane Prigler e tradução para o espanhol de Eleonora Frankel, realizado por meio do prêmio Elizabeth Anderle, de 2013, e também Carne Falsa, pela Editora da Casa, 2013. Além dessas duas obras, ela tem uma publicação artesanal, publicação do autor, que chama Um Bicho que mistura linguagens, enfim, e nós falaremos sobre isso. Saiu pela Miríade Edições em 2015. Bom, Patrícia, mais uma vez, é uma felicidade estar contigo aqui, certo? E vou pedir um favor, então, que você leia para nós um trecho do seu livro. Okay? Obrigada, Paulo. Quero dizer que é um prazer poder ficar um tempinho a mais em Garopaba, essa cidade que eu quase nem senti falta do sol, de tão bem acolhido que eu e Denis fomos desde que chegamos aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem chegar mais próximo para a gente fazer um bate-papo mesmo, fiquem à vontade para vir mais para frente. E muito obrigada, Paulo. Eu vou ler um microconto chamado Relato sobre o Mofo, que é do Carne Falsa. Esse que foi minha primeira experimentação literária, lá em 2000
Na verdade, entre os meus 16, 17 e 21 anos, então é um livro de começo mesmo. Por que essa falta de concentração? Se você me ama, por que não se concentra? Essa é uma epígrafe da poeta Ana Cristina César. Possuo um só núcleo. Ainda não sou um cogumelo e tristemente me contento com a forma de bolor. Embora crises existenciais me façam acreditar que minha alma é de levedura. Levedura das palavras mais bonitas que não li, porque ler é uma coisa que bolor não aprende. Lembro da minha história como um fardo suave, exatamente pela contradição do peso e da leveza sobre um mesmo aspecto, num mesmo ser. Levedura. Penso que se eu continuasse a ser considerada vegetal, um dia a minha forma bem simples de viver me levaria a ter pétalas, a ter cor de alegria, doce de manga e de mamão, fazer bem para as pessoas, essas coisas todas que me nasceriam delicadeza. Em 1969, as pessoas conquistaram a Lua. Eu sei que Lua é um satélite, que as pessoas é que dão nome a todas as coisas do mundo. Me chamam bolor, me fazem saber que a palavra para minha alma é levedura. Nesse mesmo ano em que visitaram o satélite, passaram a chamar meu mundo, minha forma de vida simples, de reino à parte. O reino não integrado, mas que está ali, embaixo das gavetas, atrás das cômodas, vivendo subhumanamente em paus podres. Um reino à parte aos seres que não sintetizam clorofila. Este reino dos fungos eucarióticos é o universo para minha forma de vida simples. Você não pode me ver. Faço parte da família microscópica. Não sou o espóreo que forma aquele mofo que dá a ver sua existência se reproduzindo freneticamente nos armários e paredes e outros locais úmidos. Assexuadamente e infeliz, me reproduzo no pão do seu café da manhã. Você também não me vê, mas tem nojo de mim. Microfungos e companhia, forma de vida daninha e oportunista. Leio esse slogan na sua testa, propagando a minha invisibilidade no meu reinozinho à parte. E quando você menos espera, um algodão esverdeado aparece na sua frente. Sou eu. Oi? Você me cospe, vomita, olho para você. Oi? Minha alma de levedura não está na minha aparência de bolor. Se meu aspecto é da leveza do algodão, meu gosto é seu nojo expelido. Duramente atinjo o seu estômago. Acabo com sua rotina. Hoje você não passa do café. Sou mulher difícil. Você se limpa, escova os dentes e sai. Assexuadamente, continua a reprodução do seu fim. Vou lhe pregar uma surpresinha na volta. Devolvo seu sobrenome. Minha alma faz vinho e cerveja para comemorar. Olha que prazer grande estar do lado, né, de um escritor, uma escritora, do lado no começo, né, dos seus primeiros trabalhos aí, você ficar confirmando assim a qualidade do trabalho. Isso é muito bacana, certo? Eu já fiz tanto prefácio de livro de autor brasileiro, né, que começou, que é nunca se cansa, sabe, de descobrir gente nova, novos talentos. Bom, esse seu livro, então, como eu disse, é um livro fabuloso, incrível, Cabeça de José. E ele tem ele traz a natureza e talvez assim a exasperação, né, dessa relação do homem com a natureza de uma forma muito singular para dentro da narrativa. E a forma como você divide os capítulos também é muito, sabe, é muito criativo, é muito maduro, Patrícia. Mas também não é só esse aspecto da natureza que você coloca de uma forma muito incrível mesmo, sabe? Você também trata como o Santiago, com quem nós falamos ontem, trata muito bem a condição humana, a existência humana. Então, eu tenho essa impressão, e eu preciso dividir com vocês, que raríssimas vezes eu vi num projeto tão enxuto, tá? Tamanho sucesso na combinação, sabe, de abordagens como você fez aqui. E eu gostaria de ler um trecho que ressalta justamente esse aspecto, né, da ênfase na existência humana, né, e da tragédia humana e tudo mais, que é um trechinho curto.
do capítulo cujo título é O Problema da Cabeça Vazia. As pessoas de cabeça exata são primas das pessoas de cabeça vazia. Não que precisem de genealogia para o parentesco. É que os órgãos de palpite, a boca, os olhos, o cérebro, coisas leves, essas, se repetem. Não é que sejam pessoas ocas. Isso não. Continuam sendo humanas. Mas, como o tamanho da ignorância não varia, há um problema. Se isso aqui não é, sabe, algo muito bem escrito, eu não sei mais nada. Queria que você falasse então das escolhas que você teve que realizar para chegar nesse resultado, para criar esse livro, por que ele veio, etc. Pensando um pouco sobre isso, assim, eu acho que a literatura para mim é meio que uma forma de vida, assim. Eu só consegui pensar um pouquinho sobre isso porque fui olhar de novo Carne Falsa, fui olhar o Cabeça de José, depois um Bicho Que, e eles estão muito relacionados, assim, como se fossem sequenciais mesmo. No Carne Falsa, o que estava me movendo a falar era uma coisa do tipo, como falar da dor de quem não tem saída, né? Como falar desse irrisório que ele tem um futuro que não tem saída. E eu me remeto aos animais mesmo que vão para frigoríficos e são mortos em massa e tudo mais. E a minha construção enquanto ser humano é dentro de uma cidade que vive isso, né? Concórdia é a cidade de nascimento da Sadia, por exemplo. E isso sempre não sabia até então que isso me atravessava, me afetava tanto. E eu digo isso porque o Carne Falsa vem de quando eu morava em Concórdia, praticamente durante toda a minha vida. E o Cabeça de José foi escrito quando eu já estava em Florianópolis. Então, me fez retomar toda a questão da água, de algo mais leve, de um respiro, de uma possibilidade de respirar diferente nessa mudança de lugar, assim. E meio que nessa mudança toda que foi sendo construído. É um projeto que foi feito em conjunto com a ilustradora, a Yannick Bigler. Eu só queria dizer que todo mundo que está aqui vai sair com um livro, eu trouxe livro para todo mundo, no Cabeça de José. Então, se vocês quiserem aguardar, depois eu vou entregar um livro para cada um. E ele é um projeto pensado junto com a ilustradora, a gente foi construindo ele juntas. Por isso que texto e imagem vai se unindo e tudo mais, e ele é quase que um cinema de animação estático, assim. Então, essa construção são 12 micronarrativas que tem como se fosse uma mesma atmosfera, falam sobre um mesmo personagem e tentam passar de forma fragmentária por essa vida, assim, e por esse lugar, né? Porque no livro tem até a parte onde a gente fala de paradoxo. Vocês vão ver a brincadeirinha que eu fiz com o Concórdia. Vou ler, tá, Paulo? Paradoxos de paradoxo. Na Praça Tranquila, os habitantes, mais conhecidos como pessoas vizinhas que falam de José, tomam chimarrão e discutem com profundidade sobre 2 assuntos só. 1. Se José, que pisca e pensa tão iluminado, é o único desajustado da cidade, por que não arruma sacola? Por que não vai embora? 2. Se quem nasce em discórdia é discordense, por que quem nasce aqui em paradoxo é estapafúrdio? Então eu acho que a literatura é uma forma de estar no mundo mesmo, assim. Eu não consigo, acho que, pensar se não for escrevendo, assim, sabe? Também, eu acho que a forma que eu consigo pensar é escrevendo, porque você pode ver que falando não é muito bem assim.
Essa é uma característica dos escritores. O Daniel Galera disse, de certa forma, isso aqui. Lembra, Michel Laube diz isso o tempo todo, Carola Saavedra diz isso bastante, Raimundo Carreiro, as pessoas, né, pouco eu escrevo porque... Mas, deixa eu colocar mais uma coisa aí, tá? No Carne Falsa, você trabalha muito, assim, o sentimento de opressão, né, que o outro pode te afligir, assim. Você se imagina no futuro, né, ampliando esse questionamento? Como é que você... é um projeto encadeado, né? Porque você revela em vários contos, assim, né, uma intimidade do oprimido, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que eu me interesso mesmo por isso. Assim, eu acho que o nosso grande desafio é perceber que não existe uma verdade, ou não existe a verdade, mas que cada um de nós é um lugar onde existem verdades, muitas verdades, né? Cada um de nós, para mim, é um lugar de experiência. E para mim só faz sentido produzir olhando para o outro, vendo o outro, tendo essa questão da autoridade, que é reconhecer o outro. E me parece que cada vez mais a gente está indo para um outro lado, onde todo mundo tem uma verdade, precisa ter certezas, né? Parece que as dúvidas, as incertezas são ruins, elas não são ruins, elas são parte daquilo que nos move todos os dias, os medos, as incertezas, as dúvidas. E o tempo todo, nos livros, eu acho que isso acaba aparecendo, porque me parece que o diferente sempre vai para a margem, né? No Cabeça de José, depois vocês vão conseguir ler, ele fala do cérebro, né, do sistema límbico, que é a parte do cérebro que seria a margem, né? Mas é o responsável pelas condições sociais, pelas emoções. E eu meio que brinco com isso com a hidrelétrica, com o funcionamento da hidrelétrica, porque eu acho que todas essas construções nossas, do nosso progresso, da nossa vida, isso nos oprime. A escola nos oprime, as instituições como um todo nos oprimem. Cada vez mais a gente começa a se ver como máquina, como algo que precisa produzir sem parar, dar resultado, e esquece de ver quem está do lado, ver se olhar no olho, encontrar essas diferenças, as suas histórias, assim. E isso me interessa muito. Para você ter uma ideia, estava até retomando esse dado, aí por volta de 2013, a UFSC, que é a Unisul, eles fizeram uma pesquisa sobre doenças no trabalho. E tem duas notícias que saíram mais ou menos próximas, que me fizeram relacionar com esse olhar que eu tive para a cidade e tudo mais, especialmente falando do Carne Falsa. Uma delas é que Santa Catarina, somando, né, as maiores atividades econômicas de Santa Catarina, tinha 48% mais casos de trabalhadores afastados por doenças, e que a agroindústria de Santa Catarina crescia 10% ao ano, o que é uma coisa estratosférica. E aí, partindo disso, entre 2005 e 2011, nesse setor da agroindústria de Santa Catarina, tinha 20 mil pessoas, 20 mil trabalhadores afastados por depressão, por lesões no ombro, lesões de esforços repetitivos, lesões por uma linha de produção que não para, né? E 20 mil pessoas, no censo de 2010, creio que era a população inteira de Garopaba, né? Então, e o que representava esses 20 mil habitantes, esses 20 mil trabalhadores, representava 39% dos trabalhadores que trabalhavam na agroindústria. Então, é muita coisa, assim. E esse tipo de coisa que me toca muito, me atravessa, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a literatura tem isso.
Eu acho que ela é muito importante, ela é como tomar água, comer, dormir, ela precisa ser tratada assim, porque a literatura é o alimento que nos faz ter a possibilidade de nos colocar no lugar do outro. Quando você lê um livro e que você começa a conhecer um personagem, você esquece de si e passa a ser ele muitas vezes, passa a olhar ele por um outro viés. E de dentro do livro eu acho que a gente consegue fazer uma leitura do espaço, do cenário onde a gente está inserido, daquilo que a gente quer, dos nossos desejos, daquilo que a gente procura, enfim. Eu acho que é muito importante, assim. Bom, eu tenho mais uma pergunta, mas eu queria ouvir a plateia. Né? Alguém tem uma pergunta para fazer para a Patrícia, que é uma jovem autora catarinense? Diga lá, minha cara. Depois a Marisa, você primeiro. Olá. Levanta, por favor. Obrigado. Sou Elisa, sou professora aqui do IFSC, sou bióloga. E a curiosidade que eu fiquei, né, quando você leu aquele primeiro poema sobre o mofo, qual que é o conhecimento que você tem da área da biologia? Porque foi tão profundo, assim, tão bacana que a minha aluna lembrou das aulas, né? E eu queria saber onde você busca isso e como é que você tem esse conhecimento da área da biologia. Eu acho que eu tenho interesse por essas coisas que a gente... Na verdade, para os animais, assim, como um todo, né? Mas os meus livros, eles estão sempre tentando retomar a ciência, assim. Eu acho que é alguma coisa meio frustrada de não ter conseguido ser cientista ou astronauta, que eu queria ser. O Cabeça de José, com certeza, porque eu queria ser neurocientista. Aí não deu, então eu falei da Cabeça de José. Mas eu me interesso muito, assim, eu fico imaginando os mundos dentro do corpo, eu fico imaginando aquilo que está dentro, sabe? Ou aquilo que não dá para ver. Eu acho que é por isso que a coisa da opressão aparece. Porque talvez o meu olhar sempre vá para o que é o pequeno, o que é o irrisório, o que está fora, o que está na margem. Eu me formei em jornalismo e eu fazia a mesma coisa. Eu não queria fazer furo de reportagem para estar na capa. Eu queria fazer o perfil do produtor rural que estava lá, que estava sofrendo que o filho estava saindo de casa com êxodo rural. Eu queria ver... Eu entrevistava essas pessoas, via que eles viviam só com um papagaio, por exemplo, nessa solidão. Eu não sei, mas eu realmente me interesso pelas pessoas e pelas verdades, pelas subjetividades todas. E eu acho que a gente precisa cada vez mais se ver, mesmo assim, sabe? Porque senão a gente vai ser atropelados. E os animais, eles são quase que uma síntese disso. Porque o que o ser humano faz com os bichos, né, não se dá conta que pode acabar fazendo com si mesmo. Né, ou a crueldade como os animais são tratados, ou visto sempre como alguém que não pensa, como alguém que não sente, como um algo, um objeto. E de algum modo, todo esse sistema maior nos faz ver nossos semelhantes também como objetos, como coisa. No mercado a gente é um número, a gente tem um CPF, né? A gente sempre parece que a gente sempre está na luta de tentar ser humano. A gente falta pouco para ser só número, né? Então eu me interesso mesmo por isso e eu não sei explicar direito. Aliás, não sei nem explicar como é que você escreveu. Eu vivo dizendo que foi um acidente cósmico, que eu acho que realmente deve ter acontecido. Mas são essas coisas que a gente vai se interessando. São os afetos no sentido não só da afetividade, mas aquilo que nos afeta, aquilo que nos atravessa. E a gente olhar para isso e ver que, puxa, isso sou eu. E não tentar ser o afeto, né? Querer que a outra coisa nos afete, a outra coisa que está afetando o outro nos afete. Eu acho que a gente precisa se autoconhecer, ficar se vendo o tempo todo, assim. E eu acho que é por isso, assim. Mas a ciência
eu acho incrível, eu gosto muito, assim, eu acho que é por isso que vai aparecer, assim, aparece lá, aqui no Carnifaço aparecem as moscas de sete sé da África, no cabeça de José tem toda uma relação com cartografia, topografia, eu fico imaginando o mundo, assim, não sei, eu acho que queria ter continuado a estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo. Parece que quando a gente tem que se especializar numa coisa, a gente precisa esquecer tudo. E na verdade a gente é complexo, todas as coisas podem nos afetar, sabe? Maria, minha cara. Boa tarde. Meu nome é Marisa, sou aluna do IFES. Eu estive observando assim, os escritores que estiveram aqui, as oficinas e tudo, em geral, num cômputo geral, eu achei assim, que parece que todos hoje buscam muito questionamento, né? Naquilo que escreve, na literatura. Eu te pergunto assim, até que ponto a fantasia ou a ilusão ou assim a inspiração ela deixou de evoluir. Qual é o percentual disso numa literatura hoje? Do lúdico? Olha, eu vou te dizer uma coisa. O que eu acho mesmo é que tá muito difícil para quem faz ficção competir com a realidade. A realidade está dando um banho na ficção, está dando um banho nos escritores. É isso que eu acho. E eu acho que a imaginação ela é o que nos salva. Mas quando eu penso em escrita, eu penso numa sala de ensaio, num laboratório. É aquela coisa do tipo... Eu não acredito que seja uma coisa de dom, essas coisas de vocação, e que daí você vai lá se concentrar no céu, na luz, e vai descer alguma coisa muito maravilhosa que você vai escrever. E imaginação não precisa ser escritor para ter. A gente pode ser artista no dia a dia, todo mundo é. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode criar. O ser humano é um criador, por si só, entende? Então... Para mim, a literatura e a linguagem, especialmente, ela é uma matéria para eu trabalhar numa sala de ensaio, num laboratório, e eu me sinto sempre me ensaiando, parece que eu nunca vou começar. É a forma que eu tenho de estar no mundo mesmo, de tentar processar tudo o que acontece, e eu acho que cada um pode fazer, é só olhar bem fundo e ver qual que é a sua linguagem. Né? Talvez, por exemplo, a gente está vendo um movimento muito forte de poesia falada hoje. E de novo, pensando de quem está na margem, né? Tem uma poesia política muito forte. Muitas mulheres também fazendo poesia falada, com o movimento do hip hop, do rap. E isso é linguagem, isso é literatura também, isso é arte também, é a forma como as pessoas se encontram de se expressar, de estarem no mundo, de se colocarem, de não ficarem loucas, porque a realidade é enlouquecedora. Então, a arte existe, não é Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Mas é óbvio que o Borges fala isso, né? Que o livro, o ser humano tem várias extensões, né? Por exemplo, a espada é a extensão do braço, o telefone é a extensão da nossa voz, e o livro é a extensão da nossa memória e da nossa imaginação. Então eu acho que sem eles, a gente fica sem uma parte do corpo muito importante, que a gente precisa dela para coordenar todo o resto. Então eu acho que, não sei se respondi você. Sim, então eu entendo. Entendo bem onde quer chegar. Tá? Enrolei. Tá bonito. Não, foi muito bom. Não, você está complementando aí um circuito de quatro falas, né? 4 autores muito bons. E você saiba que
Estava fechando com chave de ouro. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, que é mais uma provocação. Tá? As escritoras brasileiras contemporâneas, não importa a idade, Maria Valéria Rezende está com 70, Lisa Geisler está com 23 anos, todas elas que eu admiro profundamente, elas ficam indignadas quando elas escutam falar em literatura feminina, né? Eu queria saber qual é o teu posicionamento com relação a esse rótulo aí de literatura feminina. Eu acho que eu sou igual elas. Mas é difícil falar sobre isso, né? Mas assim, o que a gente sabe é que até bem pouco tempo as mulheres não tinham direito de estudar, não tinham. Se uma mulher que queria aprender a ler não podia. A gente sabe muito bem toda essa história de opressão, né, do patriarcado. Então me parece que falar de literatura feminina tem dois vieses, assim, né? Um deles é de que é uma literatura de mulherzinha, docinha, que vai falar da casa, e aí eu não concordo, eu acho que isso não existe, porque então Cabeça de José foi escrito por um homem, e eu escrevo como uma mulher. E outro é essa questão que eu acho que sim, se aproxima um pouco das ações afirmativas, do tipo, saiu aquela pesquisa sobre a leitura, editoras do Brasil, né, da Regina de Castagnier, que mostra claramente que o mercado editorial... isso então... então, não sei, assim, eu não... homem, classe média, branco, hétero, e... enfim, não sei o que te falar sobre isso, assim. Eu só sei que uma mulher escreve como uma mulher, e ela pode abordar qualquer assunto que ela quiser, e isso eu acho que acontece nos outros campos da ciência, do saber também. Uma cientista mulher, ela faz como uma mulher, e ela faz igual, melhor, enfim. Morgana Kretzer. Só fala no microfone quando for falar com ela, senão é difícil. Morgana Kretzer. Não, é porque assim, eu entendo quando diz a gente escreve como mulher e enfim, e não vai escrever diferente, mas é que a gente viveu durante muito tempo debaixo da asa do patriarcado, a gente viveu durante muito tempo no mundo machista, e parece que hoje é mais machista, mas é porque finalmente a gente está abrindo a boca, finalmente a gente está se posicionando, e a gente está falando, e a gente está dizendo que a gente também pode, que a gente também quer. Então, como escritora, tu sentiu em algum momento da tua carreira, desde que tu começou até hoje, que tu deixou de ser convidada para alguma coisa, tu deixou de ganhar algum prêmio, tu deixou de publicar em algum lugar, tu teve algum entrave em algum momento por ser mulher, ou tu viu alguém se beneficiar em cima de ti por ser homem? Em algum momento tu chegou a passar por isso? E como tu enfrentou esse momento? Eu não lembro de ter passado por algo assim, mas eu consigo perceber, não é porque não aconteceu comigo que isso não existe. Eu consigo ver que isso existe sim, existe muito, né? Mas eu não tive isso por enquanto, pelo menos até agora, né? Eu não senti isso, mas talvez porque eu não tenha almejado também estar em muitos lugares, assim. Talvez eu se sentisse essa vontade, essa necessidade, talvez eu teria isso, mas eu não acho que eu não tive esse alcance de ter passado, de poder passar por isso, assim. Mas eu acho que é incrível como as mulheres estão se organizando, esses projetos incríveis do tipo Leia Mulheres, essa voz que fala, ei, olha só pro seu evento, não, a gente não tá, eu acho que isso tem sentido sim, eu acho que é importante que isso exista, e a gente vai
bom, se ninguém vai ouvir, então a gente nada mais natural do que gritar. E eu concordo com A gente isso. vai fazer um stand-up. Vai sim. A gente manda um coração pra histeria. Tem uma pergunta aí. Bom, nós temos mais uma pergunta então. Bom, meu nome é João, não vou me fumar aqui, eu estou filmando só para ficar registrado no vídeo. A minha pergunta são duas perguntas, na verdade. É sobre o Cabeça de José, que eu acabei lendo parte hoje depois do almoço, porque eu recebi o livro também. E como professor de geografia, a gente representa muito o espaço pela ilustração. Eu queria que tu falasse assim, do papel da ilustração nessa publicação que o pessoal vai acabar recebendo hoje também, e o porquê de ter um texto, a tradução em espanhol dentro do livro também. Quais são as buscas que tu fez para propor isso dentro do livro? Então, essa ilustração... Siguiendo con, soy profesor Félix, soy profesor de español, siguiendo con la pregunta de él, aprovechando la traducción, saber cuál fue tu relación con o traductora, ¿no? ¿Cuál fue tu relación con la traductora durante o processo de tradução? Então, a questão da ilustração é muito bacana a tua pergunta, João, porque eu tenho pensado muito a literatura no campo expandido, ou seja, a literatura fora de si, que está em comunicação com as outras linguagens também. E no caso do Cabeça de José, ela tentou conversar, dialogar de uma maneira bem próxima com o cinema de animação. A Janet Bridgler é uma argentina e ela tem um trabalho escandaloso na área de cinema de animação, vocês procurem. Inclusive tem um vídeo maravilhoso sobre meio ambiente, mas que perpassa sobre isso, chamado Fundo, que eu acho que está inteiro na internet. E essa relação da ilustração é o seguinte, a gente foi criando o texto e a ilustração ao mesmo tempo. Não houve uma coisa do tipo, meu texto está aqui, estou passando para você, agora você ilustra. Foi uma construção das ideias, das sensações. Então, a gente brincava de dizer que era um cinema estático, mas é porque a ilustração não fala sobre o texto, mas está com o texto. É um intertexto, também um texto para ser lido, né? Não fica representando o que está no texto. É o que mais ou menos acontece também com o Bicho Que é a publicação de artista, né? Que daí são desenhos meus e a letra é minha também, eu fiz com um nanquinho, com nanquinhos originais. E eu queria mesmo que as palavras e as imagens elas se confundissem, que elas fossem vistas da mesma maneira, da mesma forma. Então, tenho pensado muito sobre isso, assim, estou fazendo mestrado em artes visuais, pensando nessa coisa da palavra, da imagem, da palavra como imagem também. E a tradução para o espanhol, minha parceira de Cabeça de José foi uma argentina. A gente estava o tempo todo conversando muito, às vezes eu entendia pouco, mas ela fala muito bem português e a gente decidiu fazer essa tradução. Uma também porque o livro, ele acaba questionando essa questão do pertencimento, sabe? Essa questão da fronteira, assim. Eu acho que a gente precisa se comunicar, sabe? É só uma linha que passa no mapa, digamos assim, e a gente, não sei porque a gente não conversa tanto. Então o livro, ele ganhou o prêmio Elizabeth Anderle para a gente poder fazer. Tem a tradução em espanhol, o livro foi para... E a tradutora Eleonora Frenkel, ela é uruguaia, e então foi uma coisa assim, a tradutora uruguaia, ilustradora argentina, eu brasileira, então a gente acabou mandando o livro para várias instituições, bibliotecas da Argentina e do Uruguai. A gente mandou o livro para todas as bibliotecas de Santa Catarina, tem distribuído o livro assim... Não sei se eu respondi, mas me parecia um pouco óbvio ter uma tradução espanhola. Eu acho que a gente devia todo mundo ser bilíngue, trilingue e se comunicar mais. Ontem eu fiz uma pergunta pro Santiago e, claro, né, eu estou mediando aqui, então, como mediador de anos,
eu sempre tenho cuidado de não aparecer muito, né? Mas eu coloquei essa questão do tradutor porque eu tive uma conversa com um professor de português de Providence, né? Lá nos Estados Unidos, lá na Brown, e ele colocou uma questão bem séria, assim, ele nos questionou perguntando, vocês traduzem, né? Vocês escrevem, mas vocês traduzem? Né? E fez todo um discurso, sabe? Dessa coisa da língua que tem que comunicar, de livros virem com outras versões, né? E é bacana isso. Bom, alguém tem mais uma pergunta? Pessoal aí no fundo, garotos. Aqui. Ah, tá, desculpa. Diga, meu caro. Apesar da gente desse patriarcado, tudo, me parece que a mulher conseguiu cuidar do mundo da forma que dava, apesar de nós, homens, apesar dessa coisa do homem. Nós não, né? Do homem e esse homem aí. E na literatura, pelo que eu entendi, você estava dizendo que a mulher escreve como mulher. Queria saber se você entende, como eu estou pensando, de que a mulher invadindo esse cenário de literatura com mais braços, com mais potência, se você concorda que assim também é uma forma de uma reversão humana, de o ser humano também começar a ganhar, porque nós estamos perdendo. O Trump ganhou, né? Os nossos governantes uma merda, então estamos perdendo feio. Talvez, queria saber se você entende, ou se você concorda comigo, ou se você pode me dizer se a salvação nossa também está vindo aí da mulher, já que estamos no mundo por elas. E quem sabe ela também está ajudando a nos salvar com a literatura. Uma ajuda muito, muito especial nesse momento. Queria que você dissesse sobre isso. Deixa eu colocar mais uma questão aqui. Você acha que a literatura e a arte precisam ser engajados? Tem que ter engajamento com a questão social, política? Queria saber a tua opinião também, por favor. Eu não sei se eu não sei por onde começa, mas eu acho que vou começar por aqui. Eu acho que toda arte é política, porque fazer a arte pressupõe uma condição de liberdade. E quando você tem uma verdade ditando como as coisas devem ser, não tem muito como você deixar de se expor ou de se posicionar fazendo o que você faz, porque isso é uma coisa que está no teu corpo, você pode atravessar. Pelo menos é como eu vejo. Então, assim, não sei se militante, mas com certeza política. E sobre a tua questão, eu acho que as mulheres dariam um bom jeito no mundo. Mas, só queria, só te alertar, porque você disse assim, as mulheres invadindo esse campo. Não, esse campo é nosso. A gente, né, já está pressuposto que a gente está fora. Então, assim, isso é tão entranhado, essa questão histórica é tão entranhada que parece que ele não é. Parece que eu sou, né, a mulher fazendo esse tipo de coisa, tipo literatura, é uma monstruosidade, ou tá invadindo um campo que não seria seu. E eu não vejo dessa maneira, porque assim, eu não consigo ver essa diferença, sabe? Eu acho que assim, somos todos humanos, gente não tem sexo, não tem isso, e a gente compartilha o mesmo mundo, então todos os espaços são de todo mundo, e essa verdade, esse poder, essa maneira, essa única coisa ditada, nos impõe que eu posso vir até aqui, você pode vir só até aqui, você tem direito a vir até aqui, como se você não pudesse viver plenamente no mundo que é seu também, entende? Então, assim, eu acredito que a gente precise dar vazão, dar espaço para todas as verdades se posicionarem. Quando a gente tem uma só, dá errado. Esse discurso do Trump é devastador. É uma verdade só. Quando você exclui a diferença, exclui as outras verdades, não sobra muita coisa. Vai para um caminho muito ruim, que já foi visto que é péssimo. Precisa revisitar essa história e ver que é péssimo. Então, eu acho que seria importante
as minorias, as mulheres serem respeitadas e terem maior espaço em todas as áreas, porque elas têm direito a esses espaços, elas não estão invadindo, elas estão vivendo no mesmo mundo. Então, obrigado, Ivski. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que estão aqui presentes. E obrigado especialmente, então, a Patrícia Galeri pela generosidade, né, de, enfim, vir até aqui, participar, certo? Salve de palmas para a Patrícia. O professor João vai entregar um pequeno regalo, né, para a Patrícia. Ela autografará os livros aqui mesmo. E amanhã nós temos uma grande festa, vídeo, banda, debates. E vem um autor que é uma espécie de lenda, certo? Na tradição literária gaúcha, que é o Cristiano Baldi. É um dos rebeldes da jovem literatura gaúcha a lançar livro aqui, Correndo com Rinocerontes. Ele fará uma ponta na mesa que eu terei com o Daniel Galera. Ele fará uma ponta nessa mesa e tenho certeza que vocês se encantarão com esse sujeito, o tal do Cristiano Baldi. Todos convidados para amanhã. Eu quero agradecer os ouvidos de vocês. Obrigada pela presença e quero agradecer especialmente, né, Morgana, Paulo, ao Ivski, né, na pessoa do João. Muito obrigada pela acolhida, por esse espaço, por estarem fazendo esse evento que eu acho que é tão importante e que a cidade possa abraçar e que se repetir muito e maior e que vocês aproveitem esse espaço sempre, assim. Muito obrigada e podem chegar que tem livro para todo mundo.